Mais uma vez eu peço, já que vocês estão aí, né, se aconchegando, clica no aviãozinho para chamar mais gente, tá? Pelo aviãozinho, você clicando, você pode convidar mais pessoas para participar dessa live. Então, chama os colegas para participarem, pessoal que você conhece que de repente está também nessa pegada de estudar para o Enem em casa, etc. Isso eu acho que é muito importante, beleza? E não se esqueçam, para enviar perguntas, por favor, envie as perguntas aí, que envie as perguntas pelo card, tá? Tem uma interrogaçãozinha, clica na interrogaçãozinha e manda a sua pergunta. Só que as perguntas a gente vai responder nos intervalos que couberem, porque hoje a gente vai fazer a análise dessa redação, que é uma redação que tirou 980 o ano passado no Enem, certo? E a proposta é fazer essa análise, mostrar para você a questão estrutural desde o processo básico de questões de ordem estrutural, para que a partir dessas questões estruturais a gente possa funilar um pouco mais para analisar a introdução, desenvolvimento e a conclusão desse aluno, beleza? Então a gente vai verificar tudo isso e a gente vai começar agora. Pode ser? Vamos dar andamento? Então bora lá, Moni. Olha só, eu vou colocar algumas imagens para que vocês possam observar essa redação. A primeira imagem que eu quero colocar para vocês aqui é a imagem original, tá? Dá para vocês observarem aí? Não é para vocês conseguirem ler, claro que não vai dar para vocês lerem a redação de fato como está aí. Porque afinal de contas a resolução acaba ficando baixa, dependendo do celular ela é um pouco pior, né, para poder visualizar. Mas lembra que todas essas referências estão no nosso Telegram. Inclusive essa redação fui eu que produzi, tá aí o meu nome, Ricardo Assarri, né? Queria analisar com vocês a redação que eu tenho em mãos, que foi o conceito que eu tirei o ano passado, e eu como professor também costumo fazer bastante essas provas vestibulares, costumo fazer VUNESP, o Enem, a FUVEST. Por quê? Porque eu gosto também de me colocar no lugar do aluno. Para essa posição toda a gente assumir e verificar também que não é fácil, né? Que ser pressionado por um exame vestibular, pelo tempo de execução, não é alguma coisa tão simples assim, e a gente tem que aprender sim com essas situações todas. Galera, o que eu quero que vocês se lembrem inicialmente, que o tema da redação do ano passado foi relativo ao processo de democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Então esse foi o tema de redação, a comanda de redação. E em cima disso, o que é bom vocês se lembrarem também, o que é bom vocês verificarem de antemão. Dá uma olhadinha no texto, estruturalmente falando. Não precisa ler nada não, simplesmente dá uma olhada, por exemplo, na distribuição dos parágrafos. Se você observar bem esse texto, ali, alinhadinho, você vai verificar que a distribuição dos parágrafos tem mais ou menos a mesma padronização, a mesma quantidade de linhas, salvo a intervenção, que a gente tem que reservar um número de linhas um pouco mais significativo, porque ali eu tenho um alto grau de complexidade quando se fala na minha conclusão, na minha intervenção, nessa elaboração de uma medida interventiva. Então o que eu quero que vocês vejam é que essa é a visualização de uma redação que um corretor tem contato com. Por isso que o corretor, ele de pronto vai ver a sua redação e vai verificar se ela é boa ou não de cara. Ele já vai saber apenas pela estruturação da sua redação, dessa forma mais visual de observar a redação, que sua redação é boa ou não. Ah, como assim, professor? Verifica que essa distribuição regular de parágrafos, essa proporção toda, a questão da ocupação do número de linhas todo que a gente está verificando aí, tudo isso que aparece aqui, essa distribuição toda, ela colabora com a sua nota, a sua conceituação, porque é a primeira impressão que o corretor tem da sua redação. De cara, você pode perceber o seguinte, que existem algumas anulações também. Não existe? Dá para ver que existem uma ou outra anulação de alguma construção. Percebeu que isso chama a sua atenção também? De cara, de pronto, provavelmente você bateu o olho nessa redação e viu que existem algumas anulações, né? Pois é, chama a atenção sua, chama a atenção do corretor. Por isso que o erro chama muito a atenção do corretor. Por isso que o erro, além de chamar muito a atenção do corretor, desperta nele uma preocupação maior em verificar que na sua redação teve mais erro do que o usual. Por isso que a gente tem que tomar cuidado não com essas anulações, porque ainda são válidas e corretas. Passar uma linha e escrever na frente. O problema são as rasuras, tá? Rasura chama mais atenção ainda, então evita. O que é importante
pela ótica desse desenho, desse texto aí. É fazer um texto limpo, clean, limpo, bem distribuído, bem visível, legível principalmente, com uma letra que seja apreensível. Não precisa ser a mais bonita de todas, mas ela precisa transmitir segurança, precisa transmitir ao corretor uma pouca dificuldade no processo de leitura ou nenhuma dificuldade, que a leitura do corretor seja linear, fluente, tá? Então esse é o primeiro aspecto que eu queria apontar para vocês. E aí a questão é a seguinte, essa redação aí, vamos colocar para refletir, ela tirou cerca de 980. Significa que um corretor ele avaliou com a nota 1000 e outro deu uma conceituação 960 e viu algum equívoco, tá? Algum equívoco. Depois eu vou perguntar para vocês qual será que foi esse equívoco apontado lá no finalzinho. Pode ser? Eu acho que é até melhor, né? Fica até melhor vocês... A gente vai fazer todo o estudo, o levantamento. Aí no finalzinho da live eu pergunto para vocês, poxa, qual o conceito que ele acabou descontando? Então a gente vai ver essa redação. Lembrando aqui, ó, essa é uma outra imagem que a gente separou para diferenciar. Você pode perceber aí que existe uma proporcionalidade, né, na distribuição aí dos parágrafos, etc. Então vamos começar lá pela introdução, pode ser? Me acompanhe então, a gente vai para a introdução no nosso primeiro parágrafo. A gente separou bonitinho para que você possa visualizar tudo certinho. Olha como a gente começou, até mesmo as cores elas estão diferentes para você poder visualizar um pouco melhor cada uma das passagens. A introdução, vamos lembrar, é aquela parte do texto inicial que deve fazer com que o leitor se sinta à vontade, convidado para estudar o meu texto, para avaliar o texto comigo, certo? Essa introdução ela foi dividida em 3 partes, tradicionalmente e academicamente. É a minha primeira parte, a minha contextualização, a minha problematização e a minha tese. Dá uma olhadinha comigo nesse textinho rapidinho, tá? Na cultura grega, Ulisses, após protagonizar a vitória dos helenos sobre os troianos, ofendeu os deuses e foi punido a não mais regressar à sua pátria. Mas apesar de empreender longa aventura, venceu seu destino. Olha que legal! A gente fez de pronto, na nossa contextualização, que é a primeira parte da introdução, uma alusão já ao mito. Poxa, isso já eleva a pontuação muito alto na competência número 2, porque você já se comprometeu a fazer um repertório, a trazer um repertório bem interessante. Então Ulisses, de acordo com a mitologia grega, realmente ele foi um dos grandes heróis da conquista dos gregos sobre os troianos, só que quando ele venceu a guerra, ele aliás tomou para si os louros da conquista, ele foi até o mar, xingou, ofendeu Poseidon e falou que não queria, que não era necessário mais os deuses, que agora a era dos homens, e por conta disso ele foi punido e demorou muitos anos enfrentando diversos desafios para voltar a Ítaca, a sua terra natal. Só que ele venceu esse desafio. E olha só o que a gente fez. Primeiro período, então a gente construiu toda uma situação de repertório sociocultural produtivo mitológico, falando de um grande problema, de um grande desafio que a gente tinha pela frente. Análogo ao mito, isso é muito importante, semelhante ao mito, o Brasil enfrenta muitos desafios para efetivar a democratização da cultura, principalmente em se tratando do cinema. O que a gente fez? Olha, agora o problema no Brasil é esse. Então a gente contextualizou com o mito para trazer um problema semelhante de um grande desafio pela frente no Brasil. Ponto. Esse foi a nossa problematização. E agora a gente começa a tese. A tese, galera, é o momento em que eu vou antecipar aquilo que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer no processo de desenvolvimento. Então me acompanhe o raciocínio, tá? Nesse viés, é salutar avaliar as causas que impossibilitam o pleno acesso da população mais carente às salas de projeção para então propor medidas que minimizem o problema. Olha que interessante. Sendo assim, nesse viés, o conectivo de novo, é muito importante avaliar as causas. O que a gente pretende fazer no processo argumentativo, então? Avaliar as razões pelas quais muita gente não tem acesso ao cinema no Brasil. E no último parágrafo, está escrito aí, a gente pretende fazer uma intervenção, propor uma medida para reduzir o problema. Perceberam? A introdução é bem construída, é bem sólida nesse sentido, bem amarrada entre as partes. Verifiquem que entre o primeiro e o segundo período, entre o segundo e o terceiro, possuem também conectivos. E esses conectivos são extremamente necessários para você fazer a progressão textual, tá certo?
Vamos para o segundo parágrafo. Lembrando, no primeiro parágrafo, qual a ideia mesmo? De fazer com que ele se encontre no texto o meu corretor, e aí na tese eu antecipei o que eu pretendo fazer. Eu vou analisar as causas do problema e no último parágrafo a conclusão, a intervenção. Vamos ver se isso acontece? Vamos para o segundo parágrafo aqui. Vou elevar o segundo parágrafo para vocês aqui, tá? No segundo parágrafo, o que a gente tem? Tá vendo que a gente demarcou também de cores diferentes para ficar bem claro para vocês, certo? Esse azul mais claro, gente, é o chamado tópico frasal. Lembra que o tópico frasal é aquele primeiro período do parágrafo argumentativo que é responsável por limitar o conteúdo do parágrafo inteiro. É o período responsável por antecipar o que eu pretendo fazer naquele parágrafo. Vamos lá. Em princípio, verifica-se que a democratização do cinema encontra entraves na ocupação gradativa do espaço urbano. Lembra que na introdução a gente falou que vai discutir as causas do problema? Então, uma das causas, segundo esse tópico frasal, é o fato da gente ter entraves na ocupação do espaço, da questão geográfica. Poxa, não entendi ainda. Vamos ver o que ele escreveu. Cidade de Deus, obra do renomado escritor Paulo Lins, faz uma severa crítica aos projetos urbanistas efetivados no Rio de Janeiro a partir de meados do século XX, tá? Então ele usou o quê? Um outro repertório. Um outro repertório de uma obra literária muito famosa que depois virou filme em 2002, acho que é 2002, enfim, que é desse escritor chamado Paulo Lins. Essa história, ela conta como foi o processo de ocupação do Rio de Janeiro, principalmente da Cidade de Deus, que é uma favela, uma das maiores favelas hoje lá do Rio de Janeiro. E ele traduz muito essa obra de que forma o projeto urbanista do Rio de Janeiro fez com que a periferia, fez com que os pobres, melhor dizendo, fossem empurrados pelas favelas. Isso que é interessante. Então, Cidade de Deus é retomado como um repertório em que acontece essa ocupação indevida do espaço em que os pobres foram sendo empurrados cada vez mais longe para a periferia. Segundo esse autor, para elitizar o litoral carioca e incentivar o turismo à comunidade mais carente, foi relocada à periferia, ficando por sua vez distante dos centros culturais e da acessibilidade às salas de cinema. Então o que a gente tem aí em vermelho? Em vermelho, o que foi feito foi uma leitura, uma análise do que acontece em Cidade de Deus. É uma causa espacial, como a gente afirmou. Essa causa espacial é que, infelizmente, por uma questão financeira, mercadológica e incentivar o turismo, algumas cidades, como o caso do Rio de Janeiro, fez o quê? Vamos tirar o pobre do litoral carioca, porque o litoral vale muito, elitizar o turismo, vamos empurrar para a favela. Se eu deixo a população mais carente nas favelas, distante da praia, dos centros urbanos, concorda comigo que eles vão ficar distantes também do cinema? Pois é, então uma das grandes causas da não acessibilidade do cinema para muita gente é o quê? O fato da ocupação do espaço, tá? Fato que, olha o último período demarcado em escuro. Por que foi demarcado em escuro, gente? Dá destaque principalmente para que vocês possam perceber que esse trecho é uma conclusão, um fechamento do parágrafo argumentativo. Olha só, fato que degradantemente aumentou os abismos entre ricos e pobres. Então, quero que vocês releiam esse parágrafo e verifiquem uma coisa. Tem um período que é chamado de tópico frasal, que sintetiza as ideias centrais que vão ser desenvolvidas no parágrafo inteiro, nesse parágrafo especificamente inteiro. Temos um repertório que foi colocado no segundo período, temos a análise do repertório que foi colocado no terceiro período e temos o fechamento da ideia, o fechamento que foi colocado, conclusão do parágrafo que foi feito no último período. Então veja essa estruturação fixa aí, tá? Isso é muito importante. Agora vamos para o terceiro parágrafo, bora lá. Nesse terceiro parágrafo, eu tenho o seguinte, já começa com o conectivo, ademais, tá? Ademais, deu uma queda, né? Vamos lá. Começa de novo. Olha só, conectivo novamente e tópico frasal também em azul e grifado. Ademais, é constatável que o poder público peca pela negligência à garantia dos direitos ao cidadão. Então a gente falou no segundo parágrafo que uma das grandes causas disso tudo acontecer, dessa falta de acessibilidade do cinema acontecer,
é pelo aspecto ligado à disposição geográfica, ocupação do espaço, e o outro fator agora que a gente vai discutir, pretende discutir é o quê? O fato de nós não termos um poder público que possa realmente e efetivamente exercitar o direito e a garantia dos deveres do cidadão. Então é isso que está falando esse tópico frasal. Como observado pela Constituição de 1988, o Estado tem o dever de ofertar lazer e cultura de qualidade na manutenção do bem-estar de toda a população. Novamente, o que você percebeu? Outro repertório amarrado à ideia central desenvolvida pelo tópico frasal. Esta, quer dizer, a população, né? Esta população, no entanto, testemunha um cenário pouco propenso no que tange o acesso ao cinema, visto que há uma péssima distribuição de salas no país, em que ficam concentradas na região sudeste e normalmente dentro de shopping centers, cujo público é elitizado. Desse modo, urge que o governo oferte condições para reverter esse cenário extremamente excludente. O que eu quero que vocês observem aí nessa leitura desse parágrafo? Primeiro, o tópico frasal, período tópico frasal, bem feito, falando da negligência do poder público, né? Não está falando do que o poder público não faz nada, simplesmente ele é negligente, ou seja, não atende efetivamente todo mundo. Aí na sequência a gente colocou o que? Um tópico frasal, um repertório também. Viu que eu estou utilizando a mesma estrutura sempre? No outro parágrafo de desenvolvimento a gente fez o mesmo recurso. Primeiro período é o tópico frasal, segundo período é o repertório, terceiro período é a análise do repertório. Então esta população, infelizmente, por mais que aquilo esteja garantido na Constituição de 88, essa população ela não tem acesso de fato por conta da péssima distribuição de salas de cinema no Brasil. Afinal de contas, as salas ficam concentradas na região sudeste e normalmente em grandes centros, em regiões mais elitizadas, shopping centers, por exemplo. Por isso que a população mais carente não chega a esse lugar. Pensa comigo, como é que aquele cara que vive numa situação periférica, na periferia do sistema, tem que pegar 2, 3 ônibus de repente para ter acessibilidade a uma sala de cinema? Pagar um cinema que é caríssimo, né? Dependendo do local em que você vai assistir, chega a R$50, já vi isso. Vai pagar para... vai em 2 ou 3 pessoas, você paga caríssimo. Quer dizer, como é que ele vai pagar todo esse traslado e para voltar novamente? Então, você percebe que o cinema parece ter sido até mesmo elitizado de propósito, para não ter pessoas mais pobres, mais carentes, circulando no shopping center. Certo? E no último período que a gente fez uma microintervenção. Anote esse tipo de informação que é muito útil para vocês também na proposta de redação Enem. Essa microintervenção, desse modo, urge que o governo oferte condições para reverter esse cenário excludente. Ela é muito bem vista, tá? Eu fiz 2 parágrafos argumentativos. No primeiro parágrafo argumentativo, você viu que não teve uma microintervenção. Agora nós temos uma microintervenção. Então é bacana você sempre escolher um ou outro parágrafo argumentativo para estabelecer uma microintervenção também. E aí mais um comentário que eu quero fazer com vocês. Perceberam que existe um equilíbrio também? Tudo é muito pensado e racionalizado? Na introdução, são 3 períodos bonitinhos, contado, matematicamente feito, tá? Pensado. Nos parágrafos de desenvolvimento, foram feitos cerca de 4 parágrafos. 4 períodos, né? Parágrafos não, períodos. Cada um com uma função muito específica dentro desse texto, da construção textual. Então você percebe que é muito bem raciocinado, muito bem pensado, tá? Então fica a dica para vocês também. Inclusive, vocês podem utilizar essa redação que vocês vão pegar a partir do acesso ao Telegram. Esse conteúdo vai ficar disponível para vocês. Se você não está no grupo do Telegram, vai lá no link que está na bio, busca essa informação, acessa que você vai ter esse conteúdo disponível para vocês gratuitamente, tá? Vocês podem utilizar essa estrutura que eu estou propondo também, que é uma espécie de estrutura praticamente coringa, tá? Que vocês podem utilizar também nas outras confecções de redação de vocês. Pense comigo aí, vai facilitar bastante a vida de vocês. Vamos lá para a nossa conclusão, tá? Nossa intervenção que chama bastante atenção também. Vamos lá. Aqui, 4º e último parágrafo. Olha o que eu quero mostrar para vocês.
Eu quero mostrar que existe também uma divisão muito bem estruturada e pensada. E vocês podem verificar que esse último parágrafo, de todos, é o maior. É o maior porque a intervenção modelo Enem, ela é muito, extremamente exigente, tá? E exige que você detalhe mesmo todos os aspectos concernentes a uma boa construção de uma intervenção. Para quem está chegando agora, lembra que intervenção modelo Enem é quando acontece o quê? Eu tenho uma medida que eu tenho que criar pensando no problema para reduzir o problema então vigente. Reduzir, não acabar, nem solucionar. Isso não existe, tá? Por exemplo, a gente não está falando do problema da democratização do acesso ao cinema no Brasil? A pergunta é, quais medidas feitas por quem podem realmente fazer com que as pessoas, toda a população, tenha mais ou um maior acesso a cinema? E a gente democratize de fato o cinema. Então esse é o grande questionamento do qual a gente tem que partir para tentar elaborar uma boa intervenção, tá? Vamos comigo então. O que a gente faz no primeiro período de uma boa intervenção? Em azul, que vocês estão vendo. Eu tenho que ter o conectivo, todo início de parágrafo então tenho que ter conectivo, certo? Esse conectivo é o diante do exposto, vocês estão vendo aí? Só um instantinho. Esse conectivo aí é o diante do exposto, que retoma as ideias todas trazidas durante o desenvolvimento. Então, qual que você pode utilizar? Dessa forma, diante disso, de site, assim sendo, portanto. Você pode utilizar, utilize um conectivo, tem que utilizar. Vírgula. Ratifica-se a crescente necessidade de democratização do cinema no país. O que eu fiz depois? Conectivo e retomada da tese. Certo? Retomo a tese. A tese não falava disso, que tem esse problema que é necessário de minimizar? Então a gente vai retomar essa tese amarrando. A ideia é amarrar muito bem as partes do texto, beleza, galera? Ponto. Vamos lá. Agora a gente começa a intervenção propriamente dita. Ah, só para recordar vocês, uma intervenção bem feita, propriamente dita, tem que ter um agente, aquele que faz a ação, a medida ou a ação propriamente dita, a descrição dos meios e procedimentos e uma finalidade da ação, tá? Então, a gente fala 5, mas na verdade são 4, se for pensar bem, né? Agente, a ação, meio e procedimento, ou os processos para a intervenção acontecer, e a finalidade da ação, tá? A finalidade fica implícita já nessa retomada de tese, se você for parar para pensar, né? Ratifica-se a crescente necessidade da democratização do cinema no país. Vamos democratizar. Essa medida serve para democratizar. Agora vamos para a medida propriamente dita. Ponto. Cabe ao Estado, primeiramente, são vários passos, estipular um minucioso levantamento sobre o perfil social das cidades e, a partir dessa informação, levar salas de cinema móveis a comunidades carentes. Vocês estão percebendo? Quem? O Estado. O que fazer? Fazer uma análise. Como? Vou fazer um levantamento estatístico do perfil social do indivíduo, das várias cidades, para perceber em que lugares as pessoas são mais carentes de cinema, de lazer. E a partir dessa informação, eu vou levar então esses cinemas móveis às comunidades carentes. Só que só essa informação, essa medida não basta. É pouco, tá? Preciso detalhar mais os meios e procedimentos. E aí que vem o terceiro período, que é o para tanto. Vocês estão vendo que está com a mesma cor, inclusive. Está com a mesma cor esse rosinha, porque esse inteiro em rosinha, gente, é justamente o nosso processo de detalhamento da ação, tá? A medida propriamente dita. Continuando. Para tanto, para tudo isso acontecer, para a gente levar a sala de cinema à região mais carente, de acordo com uma análise estatística de onde ficam as pessoas que têm menos acesso a esse tipo de lazer, para tanto, o poder público, letras maiúsculas, poder público, Estado, letra maiúscula, deve estabelecer parcerias com empresas de projeções através de um estímulo constituído por isenções fiscais. Como assim? Eu vou estabelecer uma parceria público-privada com empresas de projeção. Gente, o governo, o Estado, ele não tem como fazer instalação de cinema, tá? Isso não é viável. Não dá para pegar o Estado, o Estado agora vai fazer instalação de cinema. Isso não funciona. O Estado ele faz licitação, ele faz
parcerias com empresas privadas, e essas empresas é que vão se responsabilizar por levar cinema a essas regiões. Então, essas empresas de projeções vão se tornar parceiras dos estados por uma política de isenção fiscal. Vou cobrar menos imposto dele ou parar de comprar para essa empresa ser estimulada a fazer uma doação, para fazer uma ação efetiva nessas regiões, tá? Ação social. Através de um estímulo constituído por isenções fiscais. Tais instituições privadas levariam então os filmes comprometendo-se com a montagem e exibição sem a cobrança de ingressos. Aí, ó, essa é a medida, esse é o projeto que a gente está propondo. Um projeto que tem toda uma estruturação bem complexa para execução, tá? Para realização de fato. Quando um aluno normalmente tira 160 na intervenção, é porque ele falhou num ponto. Ele coloca o agente, ele coloca a ação, pensa que colocou meios e procedimentos, coloca finalidade. Esses meios e procedimentos mal colocados, ou lacunares, ou que falta muita informação, isso não é viável. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente tenha colocado uma ação do governo para tentar mudar a realidade das escolas, por exemplo. Fazer projeção em escolas. Né? Vamos levar cinema às escolas e as escolas vão projetar gratuitamente para a comunidade. Beleza, a gente vai levar cinema à escola, mas quem vai dar o dinheiro? Percebe? Quem vai realmente fazer a montagem? Será que os funcionários da escola que não entendem nem um pouco de projeção vão fazer isso? Será que não seria interessante fazer parceria público-privada com empresas de cinema local para estimular essas empresas locais a levarem cinema de qualidade para essa população? Assim, eu incentivo essas empresas, garanto um orçamento maior para essas empresas locais, estimulando inclusive o comércio local, negócio local, para fazer com que isso seja efetivo. Então a gente tem que pensar muito de forma social e de forma estratégica. Não dá para simplesmente magicamente o dinheiro cair no meu colo e fazer alguma coisa. É a mesma situação, vamos melhorar a educação no Brasil. Mas como? Gente, tem que ter o Ministério da Economia no meio, dando uma fatia maior de dinheiro, de orçamento para o MEC propor medidas de modificação do sistema educacional, privilegiando então o acesso à educação a todos. Ou a maioria, uma boa parte, né? Então é isso, tem que pensar nesses procedimentos todos, tá? Lembra, a intervenção não magicamente soluciona todo o problema, beleza? Galera, quem está fazendo perguntinha aí, eu sei que vocês estão ansiosos para alguns questionamentos, né? Mas calma um pouquinho que a gente já vai encerrar e eu já abro para as perguntas, vou fazer a leitura, vai sobrar um tempinho para isso, tá? E olha só, no último período, em preto, assim, espera-se que a cultura não mais seja uma problemática e que, tal como a heróica vitória e conquista de Ulisses, o Brasil possa superar esse desafio. Olha que legal! Ulisses não está no começo lá na nossa introdução? E Ulisses foi utilizado para fechar o texto. Esse tipo de fechamento circular, cara, corretor adora, corretor acha fantástico, dá um alto índice de autoria ao seu texto, que é muito exigido na Banca Enem. E você verifica que também dá um fechamento bem interessante, mágico, né? Um lacinho dourado, é a cereja do bolo, é o fechamento, a chave de ouro do texto, que é bem bacana de você utilizar, não só nessa proposta, como em demais propostas. E aí eu quero fazer um outro e final levantamento. Essa é a visão geral da sua redação, da redação que eu fiz, agora transcrita desses moldes, tá? Verifica o seguinte, todo esse espaçamento, toda essa distribuição que foi bem feita, cada um dos parágrafos tem um período, que é o último período, que está em escuro, que foi responsável por dar uma espécie de fechamento aos parágrafos. Perceberam isso? Isso é importante. Cada parágrafo tem um esquema de micro-introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, cada parágrafo, na verdade, ele tem que ser pensado isoladamente também, tá? Porque cada um deles precisa de uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão dele de acordo com as suas características. Por isso que é importante pensar na dissertação como uma estrutura micro, cada parágrafo, e macro num todo também. Cada um deles tem uma ligação. E mais uma coisinha para a gente encerrar essa análise. Verifiquem também que em todos os parágrafos houve repertório. Percebeu? Mas o Enem não exige apenas um único repertório? Sim, um único repertório. Para a competência número 2. Mas a competência 3 é muito validada, muito bem validada, quando você faz o quê?
quando você usa diversos repertórios para estruturar bem os seus argumentos e provar que você tem conhecimento. Legal, né? Professor, mas no último parágrafo você usou o mesmo repertório da introdução? Sim, mas em todos eles eu garanto que haja um repertório. E se vocês quiserem, inclusive, pegar esse texto como modelo para utilizar no dia a dia, fica à vontade, porque afinal de contas é uma espécie de coringa mesmo que eu coloquei para vocês, tá? Estruturazinha básica de dissertação que a gente pode preencher com os outros assuntos, tá? Inclusive a introdução que eu coloquei, né, do Ulisses, é uma introdução coringa, gente. Porque todo o tema de redação trabalha com problema social difícil de ser superado. E essa introdução é uma introdução típica de um problema difícil de ser superado. Para finalizar, o que vocês acham? Quanto que foi a nota? Aliás, em que critério será que eu fui penalizado? Vou abrir até os comentários para vocês aqui. Ativar comentários. E aí, o que vocês acham? Em que ponto que eu fui, na verdade, penalizado aqui? Vocês têm ideia? Né? Tem ideia? Vão pensando. Em que ponto a gente foi penalizado, no final das contas? Tcharam, tcharam, tcharam. Antes de mais nada, eu esqueci até os meus agradecimentos, né? Quero agradecer mais uma vez aos alunos da professora Elis, a parceria que ela tem firmado com a gente bastante na divulgação do nosso trabalho. O pessoal aí, a galerinha do Persona Cursos, do João Fernando, que também tem ajudado bastante na divulgação desse trabalho todo. Pessoal do Objetivo de Itupeva, Felipe, valeu a parceria. Colégio Claxon, tá? Com a Jacira também, muito bem coordenado. O cursinho da Poli, que a Letícia também tem participado também, toda a equipe pedagógica na divulgação do nosso trabalho. Pessoal lá de Santa Cruz, tanto do Objetivo quanto do Camões, ó, muito bem-vindo à nossa live também, tá? Um carinho especial pro pessoal lá de Santa Cruz, até porque meu amigo é de lá, né? Colégio Etel de Ipauçu, a Maísa e a Vera também um agradecimento especial. E para todos vocês que puderam participar também da nossa live, isso é muito especial pra gente, muito bom pra gente na divulgação do nosso trabalho. E cada vez mais a gente vai levar conhecimento um pouco diferente, né? A gente tem falado bastante das dúvidas da redação e hoje a gente resolveu trazer uma análise de uma redação que um corretor deu nota 1000, o outro deu nota 960, somando aí 980 em média, tá? E aí, não faz ideia? Sem imaginação? Vamos lá então, vou abrir para você a minha avaliação pedagógica, tá? Tá aqui, ó. Tá pequenininho, vou até desativar os comentários só para vocês terem uma ideia e verificarem. Cara, onde eu fui penalizado? Na competência número 1, tá? Número 1, beleza? Competência número 1, só para vocês terem uma ideia, é aquela competência que avalia o que mesmo? Gramática, linguagem, norma culta, tá? Pô, professor, mas você errou na gramática? Errei em alguma coisa. O que vocês acham, hein? Sabe com que eu errei? Eu vou de novo mostrar para vocês a imagem original. No segundo parágrafo, provavelmente no segundo parágrafo, lá pela primeira, segunda, terceira, quarta linha, eu cometi um erro de ortografia e fui corrigir e fiz uma rasura. Não tem erro de pontuação, não tem erro de concordância. Eu talvez tenha sido penalizado também pelas anulações de algumas expressões. Bom, não sei, tá? Então, só para você ter uma ideia de que a correção da prova, gente, é extremamente rígida, tá? Vocês não podem cometer nenhum deslize na questão gramatical. Seu texto tem que ser clean, limpo. Se você fizer alguma rasura, se você riscar alguma coisa, não pode mais ser penalizado por isso, tanto por isso. Mas é o único ponto que eu cometi equívoco, tá? Porque não tem erro gramatical necessariamente. Posso ter sido mal interpretado em uma pontuação ou outra, mas em geral não tem. Então um corretor viu provavelmente alguns equívocos sutis e outro não. Então foi o que aconteceu, né? Infelizmente. Tudo bem? Galerinha, mais um comentário aqui, já que a gente está chegando no final. Eu vou responder algumas perguntas. A gente tem alguns poucos minutos, 13 minutos por aí, né? Para encerrar essa live. Eu queria também avisá-los, né, alertá-los que quem quiser um conteúdo de qualidade pode também acessar aos nossos podcasts. A gente está nos tocadores como Spotify, Deezer e o podcast também, tá? Do iPhone, da Apple, do iOS, sistema iOS.
Então, acessem o Redação Cast para você ter acesso a essas informações todas também de qualidade, beleza? Então, estão convidados também a fazer a assinatura do nosso Redação Cast. Lembra, não está como Corrige-me, está como Redação Cast. Agradeço também a participação de todos nesse sentido. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma, pode clicar no link que está na nossa bio. Aí você vai ter acesso à plataforma, a um conteúdo de qualidade. Lá a gente conta com videoaulas, com cursos completos destinados a cada banca vestibular um pouco mais famosa, um pouco mais que agrega um pouco mais para a gente também, Enem inclusive principalmente. E também lá você vai encontrar um feedback de correções que é extremamente competente, tá? A gente tem um sistema de correção e o feedback chega até vocês rapidamente também. Essa é a ideia, né? Velocidade para tentar sempre preencher as lacunas necessárias para você evoluir cada vez mais na composição da redação, beleza? Cara, eu vou dar uma olhada nas perguntas de vocês. Quais palavras não usar de forma alguma, seja ela formal ou informal? Claro que uma palavra, uma linguagem informal não é adequada em nenhuma proposta de redação. Jamais, tá? Só que tem uma palavra que muita gente costuma usar, inclusive, que é uma palavra considerada até comum no cenário aí das artes, da literatura, do dia a dia nosso, e que necessariamente não é informal, que é o termo coisas. Então o ideal é que você não use o termo coisa jamais. O termo coisa é extremamente polissêmico, então ele não é recomendado para você utilizar nas redações, tá? Por ser abrangente, ou mesmo a expressão entre outras coisas, isso também não é muito bem-vindo, tudo bem? Então é isso. Mais alguma pergunta? Podem fazer. Esqueci um detalhe muito importante para vocês, comunicar a vocês. Na semana que vem, o dia da nossa live vai ser diferente. A gente vai fazer uma live no dia 7. Anotem então na agenda de vocês, dia 7 de maio, quinta-feira à noite dessa vez. Mas por que à noite? Porque é um horário que a gente vai fazer especialmente para atender a um repertório. A gente vai fazer uma live diferente, com um conteúdo diferente, com um convidado diferente, inclusive, né? A gente vai convidar e vai participar da nossa live o professor de História Felipe. Esse professor de História vai trazer para a gente informações, que ele é formado em Assis, tem toda uma bagagem cultural que é bacana. O cara é formado na Unesp em Assis, então ele tem repertório para isso, tá? E a gente vai fazer uma análise em conjunto do ponto de vista literário da obra de Cecília Meirelles, chamado de Romanceiro da Inconfidência, tá? E ele vai trabalhar os aspectos históricos do processo de Inconfidência Mineira. Pô, professor, mas isso tem a ver o que com redação? Gente, tem tudo a ver com redação. Tá? Tudo a ver com redação. Por quê? Porque traz pra gente bagagem, repertório sociocultural produtivo diante de um evento histórico muito importante no processo de consolidação da independência e da república, tá? Então é muito importante sim, porque ajuda no processo de captura de informações como bagagem cultural para você trabalhar na sua redação. Afinal de contas, esse momento histórico fala de desafios, fala de superações, fala de uma reação de uma comunidade insatisfeita por um poder que se mantinha no Brasil, que era o poder de Portugal sobre o Brasil, e impunha um regime monárquico absolutista, então de controle da sociedade. Então cabe para vocês esse intervalo de tempo, marquem na agenda de vocês, beleza? Combinado? Enquanto ele vai fazer a parte histórica, eu vou fazer o levantamento todo histórico da leitura dessa obra, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. E aí fica a dica também, né? Pessoal que vai prestar FUVEST. Será que tem alguém que vai prestar FUVEST aí? Não sei. FUVEST, gente, tem essa obra como leitura obrigatória. E aí que eu recomendo mais ainda que vocês acompanhem a nossa live. Então, mais uma vez, a data do nosso próximo encontro vai ser na quinta-feira, beleza? Dia 7 de maio, a partir das 19 horas ou 7 horas da noite, um horário um pouco diferenciado, para a gente poder conseguir dialogar com o professor também, que afinal de contas ele também tem as suas ocupações, tá? Garanto que vocês vão gostar demais. Valeu, galera! Sem mais delongas, então a gente acha que vamos ficar por aqui, tá? Mas antes de encerrar, agradeço demais a participação de todos vocês, de todos que puderam colaborar com a gente também. E, cara, manda um coração pra mim também. Aê, faltou o coração. Obrigado, ó, coração. E, por favor, deixem sua opinião também, seus comentários aí, se vocês gostaram da nossa live desse jeito, porque afinal de contas é uma formatação um pouco diferente do que a gente estava fazendo, para experimentar coisas novas e levar informação também de qualidade para vocês, tá? Qualquer pedido também, gente, ó,
eu quero que, eu gostaria que uma live fosse assim, trabalhasse esse assunto. Gente, entre em contato com a gente também, veja na descrição da bio, da nossa bio, para saber como entrar em contato com a gente também, para que você, por aqui também, de assuntos que de repente você deseja ouvir. Às vezes é interessante, né? Traz informação pra gente dos assuntos que vocês gostariam de ouvir e a gente prepara um conteúdo com maior carinho para atender a essa demanda. Beleza?